Oi, gente boa, gente amiga do canal Nutrição, Alimentos e Cia, sejam bem-vindos mais uma vez. Em um vídeo que eu postei há alguns dias atrás, eu falei sobre como você saber se você está em cetose. Inclusive, lá no vídeo eu falei sobre até um aparelho que você compra, onde ele faz a medição da glicose e também dos corpos cetônicos no seu corpo, tá? Hoje eu quero falar, na verdade, não como você saber se entrou em cetose, mas eu quero explicar para você o que é cetose. O que vem a ser cetose? Porque esse termo ele é muito confundido, principalmente pelos profissionais da saúde, com cetoacidose, que eu vou explicar logo em seguida. A cetose ela é um estado natural do corpo, onde você irá queimar corpos cetônicos provenientes da gordura também como fontes de energia. A cetose ela é comum em períodos prolongados de jejum, ou seja, quando uma pessoa está com escassez de alimento, naturalmente o corpo dessa pessoa ele começa a entrar em cetose. Pensa em alguns milhares de anos atrás, em que os nossos ancestrais, os homens das cavernas, eles não tinham como conseguir alimento. Ou seja, se havia escassez de alimento, se o homem saía para procurar alimento, não encontrava nenhuma caça, não conseguia pescar, não conseguia raízes nem fruto das árvores, então provavelmente ele iria entrar em um processo de jejum, ou seja, ele iria entrar em um processo de escassez de alimento. Quando isso acontecia, logicamente o corpo começava a produzir corpos cetônicos. Ou seja, os nossos ancestrais lá do passado, no período paleolítico, quando não tinham o que comer, o seu corpo iria usar a sua reserva energética, que é a gordura que você está tanto querendo acabar com ela. Então, em períodos de escassez de alimento, o corpo usa o combustível que está guardado aí, que se chama gordura. Bom, mas como nos nossos dias ninguém está passando fome, e que a maioria das pessoas se alimenta com uma grande quantidade de carboidrato, o seu corpo nunca vai entrar em cetose. Ou seja, cetose é o estado de jejum prolongado, de falta de alimento, ou então você força o seu corpo a fazer isso. Como que você força o seu corpo a entrar em cetose? Simplesmente eliminando os carboidratos ou baixando os carboidratos a um nível muito baixo, no máximo 30 gramas de carboidratos diário. Com esse feito, você vai conseguir colocar o seu corpo em cetose. Mas explicando a miúdos, a cetose, na verdade, você vai deixar de usar a glicose como combustível principal do seu corpo e vai começar a usar a gordura como combustível principal do seu corpo. Quando você entra em cetose, o seu fígado quebra as gorduras que estão no seu corpo, chamado de triglicerídeos, e vai usar essa gordura como fonte de energia. E os corpos cetônicos derivados da quebra dessa gordura vão alimentar alguns tecidos do seu corpo. Um dos corpos cetônicos que está mais presente no nosso corpo quando estamos em cetose é o ácido beta-hidroxibutirato. É o mais encontrado na nossa corrente sanguínea, tá certo? Então isso é cetose. Cetose, na verdade, é a mesma coisa que você virasse a chavinha do seu organismo de queima de glicose para queima de gordura. Glicose é encontrado em todos os carboidratos que nós ingerimos. Então, digamos que lá no seu corpo, lá em algum lugar bem escondido, existe uma chavinha. Se você for lá e virar essa chavinha para queima de gordura, isso vai produzir corpos cetônicos. Está muito ligado também à produção dos hormônios, principalmente o insulina. Bom, já que eu falei da cetose, que é algo natural em resposta à escassez de carboidrato ou escassez de alimento, agora eu vou falar então sobre a cetoacidose.
A cetoacidose, na verdade, ela atinge níveis muito altos de corpos cetônicos no seu sangue. Geralmente a cetoacidose ela é encontrada em diabéticos, que é chamada de cetoacidose diabética, e também em alcoólatras, pessoas que são viciadas em ingerir álcool, chamado de cetoacidose alcoólica, tá certo? Então, geralmente, você encontra a cetoacidose nesses termos. Ao contrário da cetose, que você vai encontrar em jejuns prolongados e em pouca ingestão, baixa ingestão de carboidrato. Isso é chamado de cetose nutricional, diferente da cetoacidose diabética e alcoólica, é totalmente natural e estudos provam, bastante estudos, principalmente randomizados, provam que não há nenhum malefício em você colocar o seu corpo em cetose, tá bom? Então essa é a diferença que a maioria dos profissionais de saúde fazem. Geralmente quando você vai perguntar sobre cetose, sobre o aparelho, as tiras para você fazer a medição da cetose e também da glicose, a maioria deles não sabe o que é isso. E já quando você fala em cetose, associam isso à cetoacidose diabética, que na verdade é perigoso e pode levar a pessoa à morte se não tratada. Então isso é o que eu queria falar sobre a cetose. É algo interessantíssimo, principalmente para aqueles que têm tentado vários tipos de dieta e não conseguem emagrecer de maneira nenhuma. E eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Qualquer coisa, coloque o seu comentário, a sua pergunta aí, ou pergunte aí para o seu profissional de saúde, para o seu médico, endocrinologista, qualquer um médico aí que estiver trabalhando com você, tá certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.